Eu tenho um montão de folhas aqui, que eu fui escrevendo, mas eu não vou me deter nisso aqui não, porque está tudo aqui, ó. Eu vou passar algo para vocês hoje, que eu quero compartilhar rapidinho. Essa semana foi assim, um turbilhão de coisas no meu coração, na minha cabeça. Por quê? Porque eu falei para o pastor, pastor, deixa eu ministrar no domingo, a gente ainda estava sem agenda pastoral, e eu estou a semana inteirinha, falando com Deus e recebendo várias porções de Deus, várias palavras, mas assim, muita coisa boa Deus ministrou essa semana no meu coração, mas quando foi sexta-feira, eu não consegui vir na reunião aqui, mas aí já era bem tarde, eu estava em casa e fui tomar banho, cansada, e eu comecei a chorar e falar para o Espírito Santo de Deus, Senhor, tudo que o Senhor ministrou essa semana no meu coração, tantas palavras, tanta coisa, Deus não testifica com aquilo que eu tenho que ministrar com a tua casa, com a tua igreja. Senhor, não tá vibrando, não é como o Senhor faz comigo quando o Senhor quer ministrar. E eu chorava tanto que eu falei para Deus, lá na casa, debaixo do chuveiro, eu falei, Senhor, eu desisto, não vou pregar. Eu desisto, eu não vou ministrar. Eu vou falar para o meu marido, ministra você, porque você tem a palavra, eu não tenho. O que é para ser ministrado. E naquela hora eu chorava muito. E o Espírito Santo falou bem lá no meu profundo, não desista. Aí eu falei, Deus, não desista como? Então fala comigo. Gente, pior coisa que tem é você não conseguir entender o que Deus está falando. Aí o Espírito de Deus falava para mim, não desista. Não desista. E eu falava, Senhor, então me dê a palavra. Ele falou, estou te dando. Compartilha com o meu povo, não desista. E eu vim ontem de manhã para a igreja, na reunião de intercessão, bem cedinho, a gente tem reunião às 8 da manhã. E eu vim e compartilhava com o meu marido, que o Espírito Santo tinha tratado comigo acerca disso. Aí quando eu chego, o meu amado pastor Edson, eu olho na camiseta linda que ele estava usando e estava escrito assim, quando penso em desistir, lembro que você insistiu em mim. Bem na camiseta dele, na minha frente ele estava. E eu entendi o que era para ministrar. E eu falei, até compartilhei na intercessão, e eu falei, obrigada, Jesus. Obrigada, porque é isso que o Senhor quer falar. E é isso que eu vou compartilhar com você hoje. Não desista. É isso que eu quero passar para o teu coração hoje, não desista. Porque o Espírito Santo tratou isso comigo. E foi muito bom. E aí eu deixei o Senhor ministrar. Aí eu falei, então vai falando, Deus. Vai falando, Espírito Santo. Vai falando o que o Senhor quer que eu fale, que eu compartilhe. Porque, queridos, na verdade, todos nós, eu, você, na nossa vida, muitas vezes as coisas fogem do nosso controle. Muitas vezes nós somos tentados a desistir, tentados a desanimar. Muitas vezes, queridos, nós estamos vivendo determinadas coisas que nós insistimos tanto naquilo que a gente se cansa. A gente fica cansado. Isso não é só comigo. Eu acredito que acontece com todos nós. Porque às vezes nós batalhamos, insistimos em algumas coisas e nos cansamos. Aí sabe o que acontece? Nós temos um plano, nós temos um objetivo, mas estamos cansados. Aí o nosso plano B é desistir. Ou seja, não existe plano B. O plano B na nossa vida é desistir, é parar. E, de alguma forma, eu quero te dizer hoje que Deus, Ele nos prepara para vivermos momentos difíceis. Deus nos prepara para vivermos as dificuldades, as tribulações, as lutas. Nós, como filhos de Deus, nós somos preparados por Ele para enfrentarmos situações assim.
E na nossa vida, esse plano B de desistência não deve existir. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não teve plano B. Jesus, no seu plano original de salvar-nos, foi até o fim. Ele não desistiu. Ele não fugiu. Mas dentro do propósito original do Senhor, que o Pai tinha para o seu filho nessa terra, ele foi até o fim. De forma fácil, leve, suave? Não. De forma dolorosa, de forma difícil, foi crucial, foi muito, muito, muito doído. Mas ele não desistiu, ele não teve plano B, C ou nada. Ele foi até o fim no plano original de Deus. Para nos salvar, para me salvar e para salvar você. Entende? E muitas vezes nós temos esse plano B. Provérbios 24, 10. Eu vou estar passando, se der para pôr aí, mas nós vamos estar lendo. Eu vou estar lembrando de comentar os versículos antes, porque acho que vai dar para pôr aí, né? Mas Provérbios 24, 10 é um versículo bem conhecido nosso. Ele diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, como será a tua força? Como será a tua força? Se você for frouxo nos dias maus, nos dias difíceis, nos momentos de lutas, se você for frouxo, a tua força será pequena. A tua força será pequena. O Senhor, ele nos exorta o tempo todo a perseverar, a confiar, a continuar. É o que o Senhor fala conosco. Apesar, queridos, de muitas vezes as coisas não saírem como nós queremos, como nós pensamos, como nós desejamos, mas tudo isso faz parte da nossa vida. Tudo isso faz parte. O que nós não podemos permitir é que o desânimo entre no nosso coração. O que nós não podemos permitir é que a nossa fé seja destruída. Isso não. Nós não podemos, as coisas podem não acontecer como nós queremos, mas nós precisamos confiar em Deus. Diga para você mesmo: eu preciso confiar em Deus. Nós precisamos, igreja, confiar no Senhor. Presta atenção que essa palavra não é uma palavra que eu procurei, não é uma palavra que eu poderia até ter procurado, porque é uma palavra de Deus e a palavra fala conosco, mas é uma palavra que o Espírito tratou profundamente para você, porque Ele sabia que você estaria aqui. Entendeu? Então receba, irmão. Receba isso para você, para a sua vida. Não é para quem não está aqui. Quem está ouvindo na live também é para você. Mas você que está aqui, o Senhor te enviou, o Senhor te trouxe. Você veio, você ultrapassou obstáculos, barreiras, aqui chegou. Porque tem desejo de ouvir e receber. Então recebe. Recebe para a sua vida. Recebe para você. É necessário, queridos, confiar em Deus. É necessário permanecer no Senhor. É necessário ficar firme e não desistir. Entende? Deixa o Espírito Santo trabalhar lá no mais profundo do teu coração. Segundo aos Coríntios 11, 25. Eu anotava as coisas aqui, lembrei mais uma vez do Rafael, meu filho, né? Realmente eu leio muitos versículos e vou ler bastante versículos, tá, Rafael? A gente vai acompanhando aí. Segundo aos Coríntios 11, 25. Glória a Deus. E quando você acha aí, vai dando glória a Deus. Aleluia. Se você não está encontrando, pede misericórdia e acha rapidinho. Bíblia, tá? Bíblia, celular. Prefiro Bíblia, mas está com celular, acompanha aí rapidinho. Abri em primeiro. Segundo aos Coríntios 11, 25. Nós vamos ler até o 27. Diz assim, olha Paulo. Olha o que Paulo passou.
Só vou ler esses 3 versículos aqui. Na vida de Paulo, ele diz: 3 vezes fui açoitado com pluma, vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Olha um pouquinho do que Paulo passa, do que Paulo passou. Para pensar um pouquinho, quais os perigos que você tem vivido na sua vida, quais as aflições. Às vezes nós paramos para pensar, não que eu estou dizendo que as nossas ou as suas aflições, estão bem longe dessas de Paulo. Estão, né? Mas são aflições, são lutas, nós passamos, enfrentamos. E para nós, muitas vezes, elas são enormes. Muitas vezes nós não estamos preparados, nós ficamos perdidos. Mas Paulo passou por tudo isso e muito mais. Aí ele diz lá em 2 Timóteo 4:7, o que ele diz? Ele fala assim, combati o bom, acabei a carreira e fiz o quê? E guardei a fé. Ou seja, meu querido, as circunstâncias, as dificuldades não roubaram a confiança de Paulo em Deus. E eu quero te dizer hoje, a sua luta, o seu problema, as suas dificuldades, as suas tribulações não podem roubar a sua fé, a sua confiança no seu Deus. Porque o nosso Deus não é pequenino, Ele é grandão. O nosso Deus não tem pequeno poder, Ele é todo poderoso. O nosso Deus é aquele que luta por ti, que vai à frente nas suas batalhas, que caminha contigo, que te sustenta. O nosso Deus é o Deus de vitória. Entende? Então não são as circunstâncias, não são as lutas, não são as dificuldades que vão nos afastar de Deus, ou que vão tirar a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor. Porque Paulo passou por tudo aquilo, mas ele disse, fui até o fim, lutei, batalhei, guerriei e terminei, e encerrei com a fé guardada no meu coração. Então, guarda isso no seu coração. Tenha a palavra de Deus no seu coração, para não pecar, para não errar, para não fazer o que desagrada a Deus. É a palavra que nos sustenta. Tenha fé no teu coração, alicerce a sua vida, o fundamento da sua vida, as suas raízes nas águas do Senhor. Amém? Porque o nosso Deus é tremendo. Às vezes nós estamos limitando o poder de Deus. Você não está conseguindo enxergar no meio do seu problema o tamanho do poder de Deus. Você está tão envolto com as suas dificuldades, com as suas lutas, ou com o seu conforto, que não está enxergando o que Deus pode e o que Deus quer realizar da sua vida, na sua casa, no seu ministério e em tudo, entende? Então não deixa de forma alguma as circunstâncias, as dificuldades te abater. Não se abata por isso. Você está com problema? Está com dificuldade? A sua luta está grande? Ergue a sua cabeça, olha para o alto. Olha para o Senhor. Olha para onde Ele está. Olha para onde vem o teu socorro, para o alto, para o Senhor, da onde vem o teu socorro, da onde vem a tua ajuda. Olha para o alto, entende? Recebe? É para o alto, não se abata, não abaixe a sua cabeça para o seu problema, para a sua dificuldade, porque eu vou te dizer uma coisa, Ele te ama, tá? Ele te ama profundamente. Você tem erro?
tem dificuldades, tem fraquezas, eu também tenho. Mas Ele nos ama. Ele nos ama. E Ele quer trabalhar na nossa vida. Então, queridos, eu quero te dizer uma coisa. Está cansado? Está cansado? Continua. Está ferido? Continua. Continua. Você está abatido? Continua. Está triste? O que aconteceu te deixou tão triste? Ou os acontecimentos da sua vida têm te deixado triste? Continua. Continua. Você está sem ânimo? Continua. Você está sem o apoio de ninguém? Não tem horas que a gente não está sem o apoio de ninguém? Parece que você está sozinha. Você não tem apoio de ninguém naquilo que você está vivendo. E mesmo que você tenha apoio de alguém, tendo ou não tendo, eu te digo, continua. Continua. Sabe por quê? Porque lá em Hebreus 13:5, lá no finzinho, o Senhor fala, não te deixarei e nem não te desampararei. Presta atenção nisso. Presta atenção. Quando o Senhor diz, não te deixarei, Ele está dizendo para mim e para você, eu não vou retirar de você a minha presença. Eu não te deixarei, não retirarei a minha presença de você. Quando Ele diz, não te deixarei, não retirarei a minha presença, nem te desampararei, Ele também não vai retirar de mim e de você, igreja, a ajuda que nós precisamos. Então é com a presença de Deus e com a ajuda dEle que nós podemos continuar em toda e qualquer situação difícil que estamos vivendo. Amém? É dessa forma que nós precisamos continuar. Eu te pergunto uma coisa. Na hora da provação, na hora da luta, o que tem te sustentado? O que está te sustentando na adversidade que você tem enfrentado? Ou que você vai enfrentar? Porque, queridos, no mundo tereis aflições, foi o que Jesus disse. Mas tem de bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Então, nas adversidades que você enfrenta, ou que você vai enfrentar, o que te sustenta? O que te sustenta é a convicção ou a emoção? Porque a emoção, ela pode te sustentar por um momento. Mas a convicção, ela te sustenta por uma jornada, por uma caminhada, entende? E eu quero te dizer nesta manhã que o nosso Deus não é um Deus de momento, tá? É um Deus de jornada, é um Deus de caminhada, entende? Então o que me sustenta, o que sustenta você, é a convicção que nós temos nessa palavra. É a convicção, a certeza que nós temos em Deus. Por isso você pode continuar. Continua com o Senhor, entende? Se nós vamos caminhar com Deus e queremos viver as promessas do Senhor, que eu creio que todos nós queremos, né? Viver a promessa do Senhor, nós precisamos, o Senhor nos alerta algumas coisas necessárias e importantes, tá? Lá em 1 Coríntios 9:25. Vamos ler lá. Glória a Deus. 1 Coríntios 9:25. Diz assim: todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Amém? Então, presta atenção. Todo atleta, todo aquele que luta, todo atleta,
ele impõe para ele mesmo muitas privações. Ele precisa se privar de muitas coisas, né? Então, um atleta aí. E eles se privam de muitas coisas, às vezes de uma alimentação, às vezes de várias coisas que são necessárias para um atleta. Ele se priva de muitas coisas para alcançar o quê? Algo que é corruptível, algo que acaba. Mas a nossa vida espiritual, na nossa luta, é para alcançar algo que é incorruptível. Você consegue entender isso? É algo que é incorruptível. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer para você que, para caminharmos com Deus, nós precisamos e devemos ter uma vida disciplinada. Disciplina na vida cristã. Disciplina. Por quê? Porque nós não podemos medir pequenos esforços. Nós precisamos nos esforçar para alcançar o que é incorruptível. Nós precisamos disciplinar a nossa vida para isso. O fato de você estar aqui todos os domingos, você está disciplinando para estar na casa do Senhor. O fato de você ter o seu tempo de oração, o seu relacionamento com Deus, é uma disciplina. O fato de nós estarmos reunidos em reuniões de oração, de participarmos e servirmos ao Senhor, é uma disciplina na nossa vida que nós precisamos ter. Queridos, quem tem vida indisciplinada não chega a lugar nenhum e não alcança o incorruptível que Deus tem para nós. Entende? Precisamos ser disciplinados e nós devemos lembrar de uma coisa importante. Eu e você, nós temos o Espírito Santo de Deus. E Ele te ajuda em todas essas coisas. Sabe? Eu tenho aprendido, e cada dia mais, acerca disso, que todos nós recebemos o Espírito Santo de Deus quando aceitamos a Jesus. Eu tenho o Espírito, você aceita, o Senhor dá do seu Espírito. Mas nós precisamos ativar o Espírito Santo dentro de nós para nos ajudar, para trabalhar na nossa vida. Porque senão eu fico só com o Espírito Santo aqui, não é? Não é, pastora? Precisamos ativar isso dentro de nós. Então lembra que nós precisamos ter uma vida disciplinada e temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda em todo o tempo. E eu quero te dizer uma coisa. Existe, agora é Hebreus 10, quem está pondo, 10, do 35 até o 39. Há uma honra reservada para quem não para quem não desiste. Porque o autor de Hebreus, ele diz que nós precisamos perseverar, sermos perseverantes. Eu vou ler esses versículos, não sei se eu anotei ele aqui, mas não sei se está na mesma versão. Mas preste atenção. Hebreus 10, do 35 ao 39. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois, em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Qual grupo de pessoas você está? Nesse que tem retrocedido, eles serão destruídos. Mas você pertence ao grupo daqueles que está caminhando com luta, com dificuldade, com tanta tribulação, mas segue em frente, não retrocede.
Porque a palavra de Deus diz que estes serão salvos. Estes são ajudados por Deus, salvos pelo Senhor. Porque não vou voltar atrás. Senhor, a minha caminhada contigo é única. Eu vou para o céu, eu caminho para o céu. Eu tenho uma vida de vitória. Amém. É assim. Eu não posso retroceder, porque eu não pertenço a um grupo que vai ser destruído. Mas eu pertenço a um grupo que será salvo. E olha, breve, muito em breve, Jesus está vindo. O Senhor está vindo. Então nós pertencemos a esse grupo. Amém? Deus quer. O Senhor quer um relacionamento conosco. Sabe, o nosso relacionamento com Deus, ele deve ser como no casamento. Nem se usa mais falar, né, nos casamentos, na alegria, na tristeza. Hoje já tem os votos diferentes, né? Mas é bem assim. Como um casamento, tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. É ou não é? É um casamento. Nós com o Senhor. Então tem que ser como um casamento, né? Entende? E quando, porque, presta atenção, quando está tudo bem, é fácil, né? Às vezes, mas só que às vezes quando está tudo bem, eu não me relaciono. Eu só vou buscar o Senhor quando as coisas estão ruins. Tem muita gente assim. Mas relacionamento é em todo o tempo, todos os dias, em todo momento. Tristeza, dor, luta, bonança, tempestade, o que for, é em todo o tempo. Entende? Para alcançar as promessas é preciso perseverar, continuar lutando, apesar de todas as adversidades. Então, luta com disciplina, luta com foco. Tenha foco. Quando? Agora que você está ouvindo? Também. Amanhã, sim. Depois, sim. Todos os dias. Começa a disciplinar a sua vida. Começa a ter focos. Seja certeiro. Lá em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, diz que as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. Para quê? Destruição de fortalezas, muralhas e todo pensamento que se levanta contra a verdade do Senhor nosso Deus. Então, queridos, nós entendemos que nós temos armas espirituais. Em Efésios 6:12, diz que nós não temos que lutar contra a carne ou sangue, não é? Os nossos inimigos não são pessoas. Teu inimigo não é aquele que te feriu. Teu inimigo não é o teu vizinho, não é o teu marido, não é o teu filho que te machucou com palavras, que tem trazido dores para você. Não, esse não é o teu inimigo. O teu inimigo, queridos, é Satanás. Teu inimigo são os demônios. Teu inimigo são aqueles seres espirituais que estão trabalhando o tempo todo para te destruir. Esses sim são seus inimigos. E contra esses você tem que lutar. Você não vai lutar contra aquele que está do teu lado, contra a pessoa, ninguém. A nossa luta não é contra o homem, não é contra a mulher. São seres espirituais da maldade, que lutam constantemente para te destruir. Os demônios, Satanás e seus demônios, ele sabe qual é o fim dele. Mas olha que interessante, ele não para. Ele trabalha o tempo todo. Sabe para quê? Para te alcançar, para te destruir. Ele sabe qual é o final dele, mas ele quer desviar você do final que Deus tem para você, que é o céu. Ele quer te destruir. Então nós lutamos contra esse inimigo. Entenda uma coisa. Deus não está brincando com os seus sentimentos. Deus não está brincando com as suas emoções, de forma alguma. Porque Ele entende os nossos sentimentos. Ele entende as nossas emoções.
Ele entende as nossas fragilidades. Mas sabe o que Deus está fazendo com você, irmão? Recebe. Ele está te fortalecendo. Ele está forjando você. É isso que Ele está fazendo. É isso que o Senhor está fazendo. Ou seja, o Senhor está forjando a nossa vida, Ele está modelando a nossa vida como a de Cristo. Porque nós precisamos ser parecidos com Ele, com o Senhor Jesus. É fácil? É fácil? Não, é difícil. Dói? Dói. Muitas vezes dói muito esse trabalhar de Deus, mas precisamos deixar o Senhor fazer. Sabe por quê? Porque é tão maravilhoso quando você chega perto de alguém e fala assim: Fernanda, posso ver Jesus na sua vida. Davi, eu posso ver o brilho do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus está forjando a nossa vida e nós estamos deixando. É maravilhoso o resultado de deixar ser trabalhado pelo Senhor, de deixar Ele modelar a nossa vida, porque Ele nos ser semelhante a Ele, então Ele quer modelar no original, para sermos parecidos com Ele, parecidos com o Senhor Jesus. Então, é isso que nós precisamos, amém? Glória a Deus. Nosso compromisso não é só aqui na terra, com as pessoas, com o trabalho. Nosso compromisso é com a eternidade. E nós não podemos esquecer disso. Quando passamos por provações, tribulações, muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. Aí o que acontece quando nós não entendemos os propósitos? Começa a reclamação, murmuração. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe da minha vida. Você não sabe lá na minha casa. Você fala assim porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Você fala assim porque é muito mais fácil, porque você não está no meu lugar. Então, as coisas vão acontecendo e começa a vir essas coisas ruins, essas reclamações, essas murmurações. Mas Deus quer nos ensinar, gente. Isso acontece. Isso está acontecendo, pode estar acontecendo. Mas Deus está te ensinando. Ninguém está te apontando, olha o que você está fazendo. Mas Deus está mostrando, está errado. Esse não é o caminho. Não é assim. Tem que ser diferente. Então, Deus nos mostra através das situações que nós vivemos. Então, nós entendemos que isso é o forjar de Deus. Deus vai forjando o caráter, vai forjando a nossa vida. Porque precisamos parecer com o Senhor. Romanos 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, a esperança, e a esperança, não, a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então, nós entendemos que tudo isso produz perseverança em nós. Produz o quê? A perseverança traz um caráter aprovado. Isso é o trabalhar de Deus, traz esperança para o nosso coração. E nós precisamos disso. Então, quando eu falo que as pessoas, às vezes, só ela acha que ela está sofrendo. E que ninguém mais entende a sua dor ou o seu sofrimento. Mas, mais uma vez, eu quero te lembrar, junto com o Espírito Santo de Deus, o que você está passando. É uma traição? Está vivendo alguma traição, alguma coisa assim? Mais uma vez eu te digo, se for, persevera. Você sofreu alguma perda que está te doendo muito? Ou você sente que está perdendo alguma coisa e isso está te doendo muito? Persevere. Continua firme. Você sofreu calúnias? Te caluniaram, apontaram o dedo para você, foram injustos com você? Persevera. Persevera, irmão. E aí? Ficou desempregado? Às vezes essas coisas, né, também.
persevera. Deus tem o melhor para você, persevera. Né? O que é? Está vivendo um deserto? Vamos usar nosso palavreado crente? Estou no deserto, irmã. Estou no deserto, pastora. Está vivendo o deserto? Persevera. Diga para você mesmo: eu vou perseverar. Se você estiver disposto. Se não tiver, retira a palavra. Mas se você estiver disposto, repita isso: eu vou perseverar. Lá em Mateus 16, quando o Senhor diz, para ir até Ele, você tem que o quê? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Vá em frente. Vá em frente. Mas siga Jesus. Negue muita coisa que não presta. Dentro de nós mesmos, mas siga ao Senhor. E eu vou te dizer, quanto mais nós estivermos alinhados a nossa vida com o propósito que Deus tem para nós, mais parecido com o Senhor nós seremos e mais abençoados nós seremos. Então alinha a sua casa, alinha a sua vida, alinha o seu ministério com Cristo Jesus. Você vai ficar parecido com Ele, você vai fazer aquilo que Ele quer, você vai pensar, você vai ter o pensamento do Senhor. Por quê? Porque você vai entender, você vai estar bem alinhado ali com Ele e as bênçãos te alcançarão. Amém? Romanos 8, 28. Glória a Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Então, Deus age e trabalha em todas as coisas para o nosso bem. Amém? Para o nosso bem. Deixa eu ver algumas coisas aqui que eu quero falar. O Espírito Santo está sempre querendo nos levar a um lugar onde nós seremos mais parecidos com o Senhor Jesus. Muitos processos da vida têm como finalidade nos aperfeiçoar. Queridos, ninguém é perfeito. Ninguém será perfeito nesta terra. Mas dia após dia, o Espírito Santo de Deus está nos aperfeiçoando. Amém? Fica de pé. Glória a Deus. Estica um pouquinho assim, ó. Desperta tu que dormes. Quem está com sono, levanta aí. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor. Deus está neste lugar. Recebe a palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Podemos assentar. Vamos continuar? Deus ainda tem mais um pouquinho, tá? Como eu disse, nós precisamos estar parecidos com o Senhor. Então, os processos da nossa vida têm essa finalidade de nos aperfeiçoar. É o que Deus quer fazer conosco. Mesmo não estando aonde nós desejamos, nós precisamos seguir a direção que Deus nos dá, que Deus tem para nós. Entende? Deus nos dá da sua unção? Dá? Você sabe o que é unção? Você sabe que uma vez o meu pai na fé, pastor Teixeira, ele dizia assim, não sei se a história foi verdadeira ou se ele que contava, né? Mas acho que aconteceu. Ele dizia assim, que era uma reunião de oração e o povo estava ali buscando o poder, a unção de Deus, eu já compartilhei isso. E estava lá e ele viu um jovem e ele falava, Senhor, eu quero a tua unção, me dá da sua unção, eu quero a tua unção. Ele não parava de falar isso. Eu quero mais da sua unção. Aí o pastor chegou para ele e falou assim, você sabe o que é unção de Deus? Ele só virou para o pastor e disse assim, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que é de Deus e é boa. Então ele pedia, é de Deus e é boa, então me dá da sua unção. Se é do Senhor eu quero. Estou entendendo direito não, mas eu quero. Mas olha que interessante, Deus nos dá da sua unção, Deus nos dá do seu poder, entende? Sabe para quê? Porque com a unção de Deus, queridos, eu vou ser aquilo que eu jamais seria. Com a unção de Deus, você vai ter aquilo que você jamais teria.
Com a unção de Deus, você vai fazer coisas que você jamais faria. É ou não é? Então você alcança o que você nem imagina com a unção de Deus. Então nós precisamos disso. E sem a unção não dá. Sem o poder de Deus não dá. E isso é tremendo, queridos. É ou não é? Depois de entender isso, me responde uma coisa, dá para desistir? Dá para parar? Não dá, não dá, porque nós precisamos e queremos isso. Uma outra coisa indispensável para nós atravessarmos a linha de chegada, né, que Deus tem para nós, é a constância. Nós precisamos disso. Presta atenção, quando Abraão, ele recebe a promessa do Senhor, ele tinha 75 anos. Aí quando a promessa chega, o nascimento de Isaac, ele já tinha 100 anos. Foram 25 anos de caminhada. Foram 25 anos olhando para aquilo que Deus estava direcionando. Ele teve constância, sabe? Mas ele permaneceu. 25 anos de espera. E aí? Ai, já esperei muito. Desde ontem. Desde o mês passado, ano passado. É muito? Mas olha, presta atenção. José, vamos lá, vamos lembrar de José um pouquinho. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, passou por humilhação, escravidão no Egito, até ele chegar lá no palácio e ver os seus sonhos concretizados, foram 13 anos. 13 anos. Mas ele foi ali, constante. Ele perseverou, né? Então nós também precisamos passar pelo teste do tempo. É um teste que Deus nos dá, sabe? É um teste do tempo. Se a gente for lembrar um pouquinho de Davi, eu não lembro. Mas Davi foi ungido como rei, ainda jovem, né? Ainda menino. Me parece que foram mais de 20 anos até ele ser rei. Então olha só, olha os processos. Olha o processo de Deus. Essa caminhada, essa luta, essa dificuldade está demorando tanto, mas peraí, o que Deus está querendo fazer? O que Deus está fazendo? É o que Deus tem para mim? Eu vou. E eu chego lá onde Deus determinou. Mas não é o que Deus tem para mim? Sai. Não é isso que Deus tem para mim, eu vou seguir o caminho que Deus tem para mim. É isso que eu quero que você entenda. Mas constância deve permanecer na nossa vida. Sabe de uma coisa? Nós não ficamos tão entusiasmados quando nós temos novos começos. Começo do ano, projeto novo, novos projetos. Nos entusiasmamos tanto, né, com novos começos. Mas e o continuar com os projetos antigos? Eita! E os projetos antigos? É para desistir? Querido, nós temos tantos projetos que ainda não concretizaram. Vai em frente, segue em frente. Não é só se entusiasmar com novos começos, mas os projetos antigos também. Continua, não desista, vá em frente, continue. Sabe alguém que o Espírito Santo me fez lembrar de Jeremias? A palavra de Deus diz que Jeremias pregou perseveramente durante 40 anos. Ele foi pregando em Jerusalém. E de acordo com estudiosos, né, o profeta ele morreu com 65 anos no Egito. Ele foi apedrejado, entende? Por seus compatriotas. Mas Jeremias, ele pregou a palavra de Deus até o final. Até o final da sua vida, sem desistir. E Jeremias, ele teve um ministério longo, porém, entende? Foi um ministério de muita luta, de muita dificuldade, de grandes dificuldades, o ministério dele. Ele foi terrivelmente perseguido, gente. Ele foi, só para você ter uma ideia, lançado numa cisterna lamacenta. Ele foi ferido, ele foi preso em um tronco pelo sacerdote Pazur, né? Então, ele foi o quê? Nós lendo o livro de Jeremias, ele foi motivo de zombaria,
Sabe, aquilo que ele falava, zombavam, de escárnio, até que ele amaldiçoou até o dia que havia nascido. Então, Jeremias era uma pessoa que tinha tudo para desistir. Tudo para desistir. E em muitos momentos, nós lemos na palavra, abre lá, Jeremias 20. Muitos momentos a gente vê na palavra que ele quis desistir. Ele queria desistir. Acho que é o 20. Então, muitos momentos ele quis desistir. Por quê? Porque não é fácil. Mas, presta atenção, lá no versículo... Vamos ler o 9. Então disse eu, Jeremias 20, versículo 9. Então disse eu, não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer. Cansado ele estava, e ele diz, não posso mais. Jeremias também quis desistir. Por quê? Porque ele estava cansado. É muito fácil, gente, desistir. O difícil é continuar, é perseverar. Mas ele diz aqui que ele se cansou. Ele quis desistir. Entende? Mas eu falo para você hoje, desistir não pode estar no projeto de vida da igreja de Deus. Não pode estar no nosso projeto de vida. Isso não. Entende? Nós precisamos entender, queridos. Glória a Deus. Você não pode desistir. Você não pode desistir da sua família. Você não pode desistir do seu casamento. Você não pode desistir dos projetos. Você não pode desistir do ministério, da obra do Senhor, do serviço ao Senhor. Você não pode desistir dos seus sonhos. Não pode, não desista. Tira isso de você, desistir. Não precisa falar como Jeremias disse, não posso mais. Ou você pode até falar, mas não desiste. Porque Jeremias, ele quis desistir, mas não desistiu. Entende? Você pode até ter vontade de desistir, mas não faça isso. Não desista. Não desista dos seus sonhos, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos projetos de Deus. É uma direção que Deus te dá hoje. Recebe. Não desista, não desista. Jeremias não desistiu. Foi até o final, pregando, anunciando, com luta, dificuldade, escárnio, calúnia, preso. Do jeito que foi, mas foi. E aonde Jeremias estava, a presença de Deus estava com ele. Seja no lamaçal, seja preso, aonde ele estava, a presença de Deus estava com ele. Amém? Então eu te digo, não desista. Jeremias não desistiu. Só, vou ser bem rápida agora, só falando aqui por cima o que eu quero te passar. Primeiro, porque ele entendia que ele era chamado pelo Senhor. Jeremias é chamado, e você? Quem te chamou? Quem te trouxe para os caminhos do Senhor? Quem te escolheu? Quem te encaminha? Quem te dirige? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Eu vos nomeei para que vades, caminhe, dê fruto e o teu fruto permaneça. É isso que o Senhor Jesus fala conosco. Entende? Então, Jeremias entendia que ele era chamado pelo Senhor. Quando ele fala... Eu não vou ler os versículos, mas quando ele reconhece que ele foi persuadido a pregar, ele mesmo, ele não queria, mas ele entendeu que o chamado dele falava mais alto no seu coração. Ele entendia isso, então era mais alto do que a vontade que ele tinha de desistir. Então, deixa falar mais alto no teu coração, o que Deus tem para você, do que a vontade que você está sentindo de parar, de desistir, do que o desânimo que veio sobre você ou que tem vindo.
Deixa esse chamado falar mais alto. Jeremias queria desistir, nem mencionar no nome de Deus, nem muito menos pregar a palavra do Senhor, mas ele fazia, porque como nós lemos, ele dizia que o chamado era como um fogo que ardia dentro dele. Você tem o Espírito Santo, você tem o fogo desse Espírito, alinha, ativa isso dentro de você, e deixa arder no teu coração, igreja, que você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, em tudo. Deixa arder como fogo. E é o fogo do Espírito Santo de Deus no seu coração. Amém? Jeremias não desistiu. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Amém? Quando você se decide a obedecer. Eu preguei outro dia aqui na quarta sobre obediência. Você vai ser tentado a desistir em todo o tempo. As lutas virão. Mas nem, como diz a palavra, nem o diabo, nem anjos, nem homem, nem coisa alguma vai poder apagar esse fogo ardente do Espírito Santo dentro de você. Dentro de você. A voz, queridos, que te chama pelo teu nome. Chama a voz do Senhor, a voz do Espírito, sabe? A voz que te chama. Abre o teu coração, que fala lá no teu íntimo: Aninha, Aninha, estou te chamando. Amém? Kainara, estou te chamando. É a voz do Espírito Santo, é a voz que te chama. Sabe o que você fala quando você ouvir essa voz? Diga para o Espírito: fala do Senhor, o que o Senhor quer de mim? Entende? A voz que te chama pelo nome requer algo de você e quer algo de você. Quer algo de mim. Assim como essa voz, querido, chamou Abraão para formar um povo. Foi a voz que falou: Abraão. Chamou e falou: vai formar essa nação. A voz que chamou quem? Moisés. Para quê? Para libertar Israel do Egito. A voz que chamou Samuel. Para quê? Para ser profeta, para ser sacerdote, para ser juiz. É a voz que te chama: Saulo, fala para o Senhor que o Senhor quer. Ele está te chamando para quê, Saulinho? Letícia, para quê que o Espírito está te chamando? É a voz do Espírito Santo de Deus, que nos chama, que chamou Jeremias para convocar o povo de Judá a quê? Ao arrependimento. Essa voz te chama pelo nome: Tati, Júnior. O que eles querem de vocês? Fala isso para ele e você vai ouvir a voz e a direção do Espírito. Amém? Então essa voz chama a mim e a você hoje nessa manhã. E fala para você: não desista, confia no Senhor. Mesmo que Jeremias, perseguido pelos opositores, eles queriam impor terror na vida de Jeremias, mas ele sabia que com ele estava um guerreiro valente e poderoso. Versículo 10 e 11 fala isso lá do capítulo 20. Ele tinha certeza que o Deus, que era um valente guerreiro, estava com ele. Então o Senhor, ele não somente indica o caminho, mas ele vai contigo. Eu dizia outro dia em alguma pregação também acerca disso. O Senhor indica. E o Senhor, quando disse a Abraão, mostrou-lhe o lugar aonde devia ir. E foi com ele, não foi? Abraão pediu Isaac como sacrifício, mostrou o monte para ele. Ele foi em caminho do monte e o Senhor foi com ele e na hora necessária ajudou, providenciou o cordeiro. Amém? Então é assim, esse Deus que não deixa, não desampara. Esse Deus que diz que estarei contigo até a consumação dos séculos. Jeremias o tempo todo louvava ao Senhor. Já estou encerrando, tá? Só em Lamentações, quando ele escreve, né, Lamentações de Jeremias, isso foi escrito em momentos sombrios, em momentos difíceis. Só lendo para vocês Lamentações, no capítulo 3, versículo 22, diz assim: guarda isso para você. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O que acontece? Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto esperarei
nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E de que forma? Em silêncio. Amém? Então, queridos, louve a Deus. Bendiga o nome do Senhor. Paulo e Silas, açoitado, preso, louvavam ao Senhor. Adoravam a Deus. Então, mesmo em meio a tudo isso, a todas as dificuldades, tenha em você, no seu coração, um brado de louvor. Entende? Ao Senhor seja a honra, a glória para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Então, olha, Deus é contigo. Deus é com você. Tudo que você ouviu, quando você estiver em casa, eu sei que você chega, vai almoçar naquela correria, mas antes de você deitar, pensa nisso. Pensa nessa palavra. Não pare, continue, persevere. Existem promessas para você. E essas promessas são para quem persevera. Existe promessa de Deus, mas é para quem continua, não para, não volta atrás, permanece. E o que é perseverar? É permanecer sob. Como? Permanecer confiante sob a tempestade. Permanecer fiel sob as tentações. Permanecer em Deus sob os ataques malignos. Permanecer de pé sobre qualquer circunstância que venha sobre a sua vida. Amém? Permaneça de pé. Vem aqui o grupo de louvor para a gente encerrar. Glória a Deus, eu quero orar contigo. E eu quero dizer só mais uma coisinha. Não, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você disse não dá mais, o pessoal do louvor venha, vocês demais fiquem aí, tá? Só para a gente estar orando. Eu quero que os demais fechem os seus olhos agora, na presença do Senhor. Feche os seus olhos. Só quero fazer uma oração com você. E com seus olhos fechados, entenda uma coisa. Mesmo que você tenha dito como Jeremias, não posso mais. Não dá mais. Entende? Quer ficar de pé, quer ficar sentado, não tem problema. Mas feche os olhos. Mesmo que você tenha dito para o Senhor, não dá mais. Não posso mais. Cansei. Cansei, Senhor. Está tudo uma bagunça. Está tudo em desordem. Está tudo fora do meu comando. Está difícil, Deus. Está desconfortável. Está doído. O emprego não está bom. As finanças estão atrapalhadas. A faculdade não vai bem. O trabalho não vai bem. O casamento, estou cansada do casamento. Mesmo que todas essas coisas estão acontecendo. Para um pouquinho. Para de dizer que você não pode porque você pode. Como Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para de dizer não dá mais, porque vai dar. Com o Senhor vai dar. Lembra de uma coisa, que no altar do Senhor, você cancelou essa palavra desistir. No altar de Deus, na presença de Deus, essa palavra foi cancelada. Então, essa palavra de desistência não está dentro das opções, dentro das suas escolhas, sabe? Torna a lutar, porque você vai vencer. Volte a sonhar, não desista. Porque eu quero te dizer uma coisa, vitória não quer dizer você chegar em primeiro lugar, irmão. Vitória quer dizer você continuar de pé. Isso é vitória. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus, eu entrego, Senhor, essa palavra, Pai, que o Senhor trouxe ao meu coração e trouxe para que eu pudesse compartilhar nesta manhã. Obrigada, Deus, pelas vidas que aqui estão. Obrigada, Deus, por todos aqueles que ouviram, ou aqui nesse lugar, ou através da nossa live, ou que ouvirão ainda essa palavra. Mas ela veio de encontro à nossa necessidade. Ela precisa ser aplicada na nossa vida, porque resultados virão. Resultados certeiros o Senhor tem para nós, para cada um de nós. Os resultados virão. Mas mediante, Deus, o meu posicionamento e o posicionamento de cada um neste lugar, dentro de tudo isso que o Senhor tratou. Há um momento certo. E o momento certo é esse. É hoje, é agora. Há o momento de Deus para nós e o momento é esse. Por isso, Deus, quero que grave no nosso coração que precisamos perseverar.
Você do louvor precisa continuar. Você que está aqui no altar precisa continuar, precisa perseverar, precisa permanecer em Deus, porque o Senhor tem muito mais. Você, mulher de Deus, precisa continuar no Senhor e perseverar. Continua lutando, porque o Senhor é aquele que não te deixa, não retirou a presença dEle, não te desampara, não deixou de te ajudar e nem deixará de te ajudar. Por isso está doendo, está difícil. Você não está sozinha, você não está sozinho, você está com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, alcança o coração, Senhor, de cada um aqui. Alcança, Senhor, as famílias. Alcança, Senhor, o mais profundo. Ah, Espírito Santo, ó Senhor, nós ativamos o Senhor dentro de nós como preciosidade, presença, tesouro que nós temos. Ativamos dentro de nós, Senhor, para que toda essa palavra frutifique em nós, no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, no nosso dia a dia, como filhos, como servos do Deus Altíssimo e Poderoso. Em nome de Jesus, nos perdoa as fraquezas, nos perdoa, Senhor, as reclamações, as murmurações, as tristezas. Mas como diz a tua palavra, se nos mostrares, Senhor, frouxo no dia da angústia, a nossa força será pequena. E eu quero declarar que nesse lugar existem pessoas que não são fracos, mas são fortes. Homens fortes, mulheres fortes, jovens fortes, crianças fortes, porque o Senhor é a nossa força. Derrama, Senhor, a alegria do Senhor aqui no nosso meio. Enche, Senhor, este lugar e nos fortalece para a batalha. Em nome de Jesus.